Olá para vocês, dando continuidade às nossas lendas africanas. A lenda de hoje é de Iewa. Iewa ilude a morte e salva Orumilá. Uma lenda muito bonita. Certa noite, Orumilá teve um sono intranquilo e sonhou que deveria ter cuidado, pois a morte estava ansiosa à sua procura para matá-lo. A fim de que isso não acontecesse, ele deveria oferecer um grande rato, Ecutê, em sacrifício a Exu, juntamente com muitos búzios, e isso foi feito. Alguns dias depois, quando Orumilá levantou bem cedinho ao sair de casa para lavar o rosto, ele avistou a estrada ao longe e viu a morte, Iku, envolta em sua roupa vermelha, tendo na mão um bastão e se aproximando com muita pressa. Orumilá correu então para a casa de Exu, o local onde tinha sido depositado o sacrifício. Lá havia sido feito um grande buraco pelo rato gigante, que ia até o lado de fora da casa. E foi por ali que Orumilá, fugindo da morte, passou correndo sem parar pelo mato. Quando a morte chegou, ela olhou de alto a baixo, procurou por todos os cômodos, pensando no que poderia ter acontecido ao homem que vira junto à porta alguns momentos antes. Dirigiu-se até os fundos da casa e viu as pegadas de Orumilá. Pensou: foi por aqui que ele fugiu, vou atrás dele. Enquanto isso, mais à frente, Orumilá não parava de correr. Chegou a um rio e, quando ia atravessá-lo, encontrou Iewa junto à margem, lavando roupa, em cima de uma bacia de madeira. Ao vê-lo, ela disse com espanto: pai, o pequeno com a mente cheia de sabedoria, o que aconteceu? Sei que não costuma correr assim. Orumilá respondeu que estava numa situação desesperadora, porque a morte o estava perseguindo. Iewa pensou por alguns instantes e pediu para Orumilá aguardar e parar de correr. Iewa pegou a grande bacia de madeira, retirou as roupas que estava lavando e pediu que ele se deitasse no chão. Em seguida, cobriu-o com a bacia e sentou-se em cima, continuando a lavar a roupa. A morte surgiu muito apressada, com moscas esvoaçando em volta. Saudando Iewa, perguntou-lhe em que direção Orumilá tinha seguido. Iewa respondeu: ainda que ele esteja rastejando nessas alturas, já deve ter atravessado mais de 40 rios. Mas a morte insistiu para que ela mostrasse a direção e Iewa apontou: foi por ali. A morte agradeceu e retomou a perseguição. Assim que a morte desapareceu no caminho, Iewa tirou a bacia e disse que não iria mais lavar roupa, para que Orumilá a seguisse até sua casa. E completou: ela, a morte, é um ser perverso e o teria matado. Orumilá então a seguiu até sua casa. Iewa lhe deu um cômodo para descansar e estendeu uma esteira no chão para ele se deitar. Em seguida, foi cozinhar inhame e uma sopa de carne de etutu, com favas de alfarroba. Aqui não é carne de etutu, mas ecutê. Alimentos prediletos de Orumilá. Depois que eles comeram, dirigiram-se a seus aposentos para descansar. Iewa não tinha marido e todos os seus desejos eram desperdiçados por não ter alguém ao seu lado. Ela era uma criatura de aspecto leve, corpo carnudo e bem feito. Orumilá havia percebido isso e então, já com as energias restauradas, ficou tomado de desejo, esquecendo os perigos que o haviam levado até Iewa.
Depois de algum tempo, queixou-se de frio e Ieuá perguntou se ele não queria um cobertor. Ele respondeu que se pudesse se deitar perto da porta do quarto dela, seria melhor para ele. E foi o que fez. Mal se deitou junto à porta, começou a se comportar como um sonâmbulo. Foi se arrastando até chegar perto de Ieuá, que fingia que dormia. Começou a tirar-lhe a roupa sem que ela reagisse. Como Ieuá não tinha filhos, e todas as suas menstruações não eram seguidas de relação sexual, ela cooperou com Orumilá, mantendo relações com ele, pois esse também era o seu desejo. Na manhã seguinte, depois de preparar-lhe uma refeição, Ieuá lhe disse para voltar para casa, pois a morte já havia partido, e assegurou-lhe que ela nunca ia a uma mesma casa 2 vezes seguidas, sem que passasse algum tempo. E pela posição que ambos tinham na sociedade, o que se deu entre eles acabou se tornando uma experiência passageira de um único dia. No mês seguinte, Ieuá percebeu que não havia ficado menstruada. Imaginou que algo estava errado. Depois de algum tempo, quando as pessoas a encontravam na rua, expressavam sua surpresa dizendo: "Nós nos alegramos com você. Deus lhe concederá um parto tranquilo." Ieuá sentiu-se feliz, pois a falta de filhos não a tornava benquista diante de todos. Pegou então algum dinheiro, comprou algumas galinhas e cabras, juntou inhame e partiu para a casa de Orumilá para fazer um oferecimento aos seus instrumentos de Ifá em sinal de agradecimento. Começou a agir seriamente, rezando e prestando obediência, até que no 9º mês ouviu-se o choro de um novo bebê. Ieuá teve uma criança. Cerimônias e festejos foram realizados com todos se alegrando, reverenciando um aspecto muito importante na vida conjugal africana, pois os filhos constituem parte de seu sistema de valores. Uma vida sem filhos é vista como uma perda, desperdício e desapontamento. Fertilidade e continuidade, representadas pelos filhos, são o objetivo da vida. Por essa razão, era comum ouvir Orumilá dizer: "Ieuá, como modje unkunu." Ieuá me salvou de morrer. Enquanto Ieuá, por sua vez, dizia: "Como modje undiagã." Ele me salvou de não ter filhos. Bonita essa lenda, não?